Olá, amigos leitores das colunas Na Cadeira do Barbeiro, portal Caros Ouvintes, e também dos jornais em Foco, jbfoco.com.br, e todos que acompanham também o nosso quadro Elegantemente Portuguesa. Já passamos os 30 vídeos e grato pela sua companhia. Deixa eu lembrar também mais uma vez que para vocês anunciarem sua empresa ou serviços nas minhas colunas nos Jornais em Foco, façam contato comigo pelo telefone e também WhatsApp 996 33 1527, e também para o trabalho de correção de textos, correção ortográfica, gramatical, sintase, ok? Mesmo número, 996 33 1527. Bom, vamos lá, seguindo a parte de semana passada ou do último vídeo de produção textual. Há muito que falar sobre isso e vamos por partes, com calma. Tirando da cabeça, como dissemos há poucos dias, em outro vídeo, não pensar tanto no termo de redação. Muitos alunos ficam assustados quando ouvem falar em redação. O que tu fez as tuas férias, isso, aquilo, nós podemos pensar em termos de textos, produzir texto, porque a nossa fala, já dissemos também isso e frisamos, tudo que produzimos é um discurso, também é um texto. Pode ser falado ou escrito, mas 90% é oral, apenas 10% escrito. Aí aquela velha tendência que tantas vezes eu falo aqui de levarmos para a escrita as falhas que cometemos na fala, tá certo? Mas hoje falando sobre a descrição. Não é a descrição de ser discreto, é a descrição de descrever, como o outro vídeo vimos também. Nós poderíamos falar, desculpe, a voz também falha de vez em quando, né? Então, desculpe mais uma vez, mas falamos em vários tipos de gêneros textuais e tipos textuais. Agora, nos apegando, por exemplo, a um gênero chamado descrição, de descrever algo. Então, se o meu trabalho, o meu texto, chamando de redação, de texto, uma carta que eu vou enviar, nós podemos pensar em termos de ser descritivo, narrativo ou dissertativo. Hoje vamos falar brevemente, depois haverá outros também para complementar, mas o descritivo, eu vou descrever. Uma ocasião, escrevi uma crônica, já tem muitos anos isso, de um pai, um homem cego, que foi conhecer o Pantanal com um dos seus filhos. E eu perguntei para ele como é que ele tirou proveito, e me dizia de tantas belezas, já que ele aos 40 anos, mais ou menos, era cego há pelo menos 20 anos, completamente cego. Ele me deu uma resposta que me rendeu várias crônicas e contos. Ele enxergou através dos olhos do filho, porque o filho narrava para ele cada beleza que via lá no Pantanal. E quantas vezes ouvimos também de pessoas hoje preparadas que vão ao cinema com pessoas cegas e contam para elas o que está acontecendo, vão narrando para ela ali. Então percebemos já que toda descrição também é uma narração, também é um ato narrativo, mas o que predomina é a descrição. Então na descrição consiste isso. Se eu vou escrever, eu escrevo sempre pensando não em mim, e pensando no meu leitor. E o meu texto, ele é descritivo, vou descrever, eu vou me apegar a adjetivos e a substantivos. Eu vou evocar tudo aquilo que eu estou vendo e observando. Tem pessoas que fazem bem isso naturalmente, na verdade. Ela conta de uma festa, por exemplo, e diz ali todos os detalhes sobre a música que tocou, sobre as roupas das pessoas, sobre o comportamento, sobre os doces, narra os brigadeiros, narra ali o bolo, narra a comida, dá até aquela água na boca, a pessoa nos faz enxergar. Ela fala tão bem ou escreve de maneira tão clara, tão incrível, que parece que dá para sentir o cheiro, dá para sentir o sabor, dá para visualizar aquela situação, porque é uma situação, é um texto descritivo. Então a responsabilidade agora não é só do nosso receptor, leitor, no caso, é de quem escreve esse texto. Como é que eu vou evocar, como é que eu vou me apegar aqui às formas daquilo que eu estou falando? Porque a pessoa não está vendo.
eu vou narrar então um pôr do sol, eu posso dizer que ele estava lindo. Isso não é uma narração, isso é uma narração, não é uma descrição. Mas se eu estou narrando para alguém que também conhece as cores e já viu um pôr do sol, eu começar a dar mais detalhes do pôr do sol, de um arco-íris, de um nascer do sol, do mar, por exemplo, ou de alguém visitou uma mulher que teve bebê há dias, semanas, e está narrando a criancinha. Então a pessoa se apega em falar detalhes das orelhinhas, dos olhos, cabelo, sorriso. Então a descrição está muito ligada a adjetivos, substantivos, as formas, de evocar, de trazer à tona, de modo que o nosso ouvinte ou leitor, aqui especificamente na descrição leitor, ele possa visualizar. É como se ele estivesse vendo. O narrador de futebol fica entre as duas, né? Na narração é narrativo e descreve também fatos interessantes. Mas a descrição, sempre pensemos nisso. Neste momento, neste meu texto, nesta minha carta, neste parágrafo, eu pretendo narrar alguma coisa ou eu quero descrever? Se eu quero descrever, tem que ser com bastante adjetivos, substantivos, com elementos que façam o meu leitor como que enxergar aquilo que eu falei na escrita. Olha só, falei na escrita. Então é muito importante isso, nos apegarmos a esses detalhes, porque nós aprendemos a sentir mais prazer em produzir textos, escrever cartas, textos, redações, enfim. Poxa, vai ser uma dissertação, vai ser uma narração, eu vou descrever algo maravilhoso que a pessoa pode ter na sua vida, vou descrever uma casa que eu quero que ela compre, um sítio, por exemplo. Eu passo a dar inúmeros detalhes sobre essa situação. Tem até uma história interessante que é me fugiu o nome, eu vou dar para vocês já o nome de quem fez essa história. O Mário Mota havia publicado e eu a republiquei, de um homem que queria muito vender o seu sítio, não suportava mais o sítio dele. Então pediu para Olavo Bilac. Olavo Bilac escreveu um texto no jornal para vender o seu sítio, não suportava mais o sítio. No final de semana, o dono do sítio pegou o jornal onde o Bilac havia escrito o texto e leu. Vende-se excelente e encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, e foi indo. Falou do amanhecer, das sombras que pegavam na varanda, do momento em que pegava o sol, do canto dos pássaros, do som da cachoeira que passava ali perto. Então, meses depois, esse homem encontra o Bilac na rua e Bilac pergunta, então, foi fácil vender o teu sítio? O que o homem respondeu? É lógico, né? Não vendo mais. Depois que eu li a maravilha que eu tenho, eu não vendo mais aquele sítio de jeito nenhum. Porque foi uma descrição muito bem feita do que muitas vezes nós temos perto de nós e esquecemos de valorizar. Olha só como é profunda e pode ser profunda e tocante o ato descritivo, a maneira como descrevemos o que falamos, principalmente como escrevemos, ok? Sei que hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, é necessário porque são pontos que têm bastantes detalhes. Nós voltaremos ainda com descrição, narração, dissertação e muito mais, ok? Grato pela atenção, se inscreva no canal se possível. Abraço e até o nosso próximo encontro.